Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Nós vamos, neste momento, corrigir o simulado número 3 para você que está se preparando para o concurso unificado da Justiça Eleitoral. Esse é o nosso curso para o cargo analista judiciário, área judiciária. O simulado com 20 questões já foi disponibilizado para vocês, não foi? E a correção é hoje, dia 1º de setembro. Espero que vocês tenham feito o simulado com bastante atenção. Vamos então à resolução das questões, ok? Sem mais delongas, caso você que esteja aí assistindo esse início de vídeo, que é sempre disponibilizado gratuitamente no YouTube, e se interesse pelo curso, é só acessar o site eleitoralcombruno.com.br, tá certo? Vamos então para a nossa primeira questão do simulado, lembrando que nesse simulado em direito constitucional, os temas que estão sendo aqui exigidos são remédios constitucionais, ok? Bora para a primeira questão, a questão de número 1. Olha só, essa questão foi cobrada no concurso Cefaz, Secretaria da Fazenda do Amazonas, banca FGV, uma questão muito interessante. Vejam, João, uma pessoa com deficiência, compareceu à Secretaria de Assistência Social do município Alfa e solicitou acesso ao seu cadastro. Ato contínuo constatou que seus dados estavam incorretos, principalmente em relação à sua deficiência. Ok? O que impedia de participar de programas assistenciais existentes. Ao solicitar a retificação, para quem não sabe, retificação significa correção. Então, ao solicitar a retificação dos seus dados, ele foi surpreendido com a negativa do diretor, sob o argumento escrito de que não estavam sendo apreciados requerimentos de pessoas não filiadas ao mesmo partido político do prefeito municipal. Que absurdo, né? A decisão ela foi mantida pelo próprio prefeito após a interposição do recurso hierárquico cabível. Por entender que a decisão era manifestamente legal, havendo prova pré-constituída de sua existência, João consultou um advogado a respeito da ação constitucional passível de ser ajuizada. O advogado respondeu corretamente que a referida ação é, letra A, o mandado de segurança ou habeas data, conforme livre escolha do João. B, mandado de segurança. Letra C, direito de petição. Letra D, habeas data. Ou letra E, reclamação. E aí, pessoal, o que vocês acham? Que tipo de ação que é possível nesse caso? Veja que é importante mencionarmos aqui que como o direito negado ao João foi o de correção de dados pessoais dele mesmo, do próprio impetrante, o remédio constitucional cabível nesse caso aqui é o habeas data. Isso mesmo. A Constituição Federal prevê no artigo 5º, inciso 72, que o habeas data ele será concedido em várias situações. E uma dessas situações, que está previsto na linha B, é para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por um processo judicial, por um processo sigiloso, judicial ou administrativo. E é claro que o foco da questão é justamente essa correção de dados. E cabe nós lembrarmos aqui também que a via administrativa precisa obrigatoriamente ser exaurida antes de ser impetrado o habeas data. E nessa questão ocorreu isso, porque houve a interposição de um recurso hierárquico ao prefeito. Por isso que aqui nós temos, de fato, o cabimento do remédio constitucional habeas data. Perfeito? Então, nós vamos marcar como gabarito para a questão número 1, a letrinha D.
O artigo, né, só para vocês anotarem aí, terem como consulta posterior, é o 5º e o inciso é o 72. Lembrando então que o habeas data funciona para retificação de dados. Perfeito? Bora para a próxima questão, número 2. Questão número 2, banca Sebrasp. Vejam, de acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mostra-se cabível a impetração de mandado de injunção. Então aqui nós estamos falando agora de um outro remédio constitucional. Quando? E aqui quais são as hipóteses, então, cabíveis para o mandado de injunção? Letra A. Quando houver a edição de uma norma que regulamente direito, liberdade ou prerrogativa constitucionalmente assegurados, pois persiste o interesse de agir quanto ao período anterior à regulamentação. Essa letra A está falsa. Sabe por quê? Porque o mandado de injunção, ele não é meio processual adequado para questionar efetividade de lei regulamentadora. Então, o mandado de injunção não é meio, vejam, não é meio para questionar efetividade de lei regulamentadora. Ok? Então, não cabe mandado de injunção nessa hipótese. B. O mandado de injunção ele é cabível quando direitos, liberdades e prerrogativas constitucionalmente assegurados tenham seu exercício reduzido pela ausência de norma regulamentadora. Ora, importante lembrar que a redução não significa inviabilidade. Para que nós tenhamos o cabimento desse mandado de injunção, não basta que haja eventual obstáculo ao exercício de direito ou liberdade constitucional, mas que haja uma concreta inviabilidade. Concreta inviabilidade. Ok? Quando a letra B fala reduzido pela ausência de norma regulamentadora, veja, houve uma redução, não houve aqui uma inviabilidade. Deste modo, o mandado de injunção aqui, ele não será cabível. Tá bom? Letra C. A eficácia de direitos, liberdades ou prerrogativas constitucionais assegurados dependam da edição de uma norma regulamentadora. Perfeito. Esse é o cabimento do mandado de injunção, segundo o artigo 5º, inciso 71. O mandado de injunção será concedido sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais que se relacionam à nacionalidade, à soberania, à cidadania. Certo? Então, a letra C, por enquanto, é o nosso gabarito. Letra D. Então, o mandado de injunção ele é possível quando se pretenda promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e fixar o respectivo índice de correção. Gente, o Supremo Tribunal Federal entende pela inviabilidade do mandado de injunção nesse quesito de revisão geral anual de remuneração, para fixar índice de correção. Incorreta a letra D. Letra E. Se pretenda avaliar se normas regulamentadoras de direitos constitucionalmente assegurados estão de acordo com as exigências constitucionais. Letra E está também incorreta, o mandado de injunção, mais uma vez, né? Voltando ao que nós vimos lá na letra A, não é meio processual adequado para questionar a efetividade de lei regulamentadora. Beleza? Letra E incorreta.
Questão número 2, gabarito letrinha C. Próxima questão. Agora uma questão da modalidade certo e errado. Vejam, qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, é parte legítima para propor uma ação popular que vise anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Quanto ao objeto, né, de uma ação popular, ok, então nós vamos buscar aqui anular. Ora, um ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Mas quando a questão afirma que qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para propor essa ação popular, nós temos aqui um problema. Porque não é qualquer pessoa que pode propor uma ação popular, somente aqueles que são cidadãos. A cidadania no Brasil ela é conquistada a partir do momento que eu me alisto eleitoralmente, que eu tenho o meu título de eleitor. Então, somente aquele cidadão, somente aquela pessoa que tenha título de eleitor, que é alistado eleitoralmente. Então, a questão número 3 está incorreta quando ela afirma que qualquer pessoa poderá propor, é parte legítima para propor a ação popular. Não é qualquer pessoa, como nós já mencionamos aqui. Então, qual é o gabarito? Questão número 3, incorreta, ok? Essas foram as questõezinhas de constitucional. Agora, em direito administrativo, nós vamos estudar mais questões sobre consórcios públicos. Muita atenção, é um tema que não é tão cobrado, tão exigido, mas eu não poderia aqui deixá-los de lado. Tudo certo? Então vamos agora para as questões sobre consórcios públicos. Bora lá. Primeira questão. Questão foi cobrada em 2021. Olha só. Segundo a Lei 11.107 de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, não se pode afirmar que. Então, não se pode afirmar que. Eu quero o que não se pode afirmar. Letra A. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. A Lei dos Consórcios Públicos é a Lei número 11.107, de 2005, e nesta lei, o artigo 1º, parágrafo 1º, prevê justamente isso, que o consórcio público constituirá uma associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Letra A, verdadeira. B. Os entes consorciados deverão entregar recursos mensalmente ao consórcio público, independentemente de contrato de rateio. Artigo 8º da Lei 11.107. O artigo 8º diz que os entes vão entregar mediante contrato de rateio. Mediante contrato de rateio. Então, o contrato de rateio, ele é requisito. Ok? É um requisito. Tá bom? Letra B está falsa. C. O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções? Sim. É a literalidade do artigo 3º da Lei 11.107. Letra D. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Perfeito. Letra D também está correta. Até porque a questão, ela buscava aqui a incorreta e nós já encontramos, né? E os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer aos princípios, deverão obedecer às diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde, o SUS. Certo ou errado?
Letra E também está correta quando nós estivermos, então, diante de consórcios públicos na área de saúde, deverão ser obedecidas as diretrizes, deverão ser obedecidos os princípios, as normas que regulam o Sistema Único de Saúde, o SUS. Maravilha? Então, letra E correta. A incorreta, como estávamos procurando, já tínhamos encontrado. A letra A. Bacana. Próxima questão, pode ser, número 5. A restrição ao recebimento de recursos federais que atinjam, presta atenção, que atinjam um dos entes consorciados, então atingiu um, alcança o consórcio por aquele integrado? E aí? Alcança? Gente, vamos pensar, se você, mesmo que você não soubesse, vamos analisar o óbvio aqui. Se eu estou diante de um